Tudo pronto por aí? Esse é um dos principais conteúdos que cai em concurso público em informática nos mais diversas bancas. E aqui a gente está se preparando para esses concursos, Banco do Brasil, INSS, IBGE, principalmente, conteúdo que cai em noções básicas de informática. Então vem comigo, muito importante, preste bastante atenção que aqui tem pegadinha, aqui tem coisa complicada. É matéria simples, mas eles gostam de fazer isso se tornar algo confuso. Então vem comigo, se você não me conhece, sou o professor Vinícius Faria do Clica Ali Questões de Concurso e também fundador do Clica Ali Informática para Concurso. São os dois canais que você pode estar conhecendo aí, @Clica Ali e @Clica Ali Questões. Esse aqui é voltado para estudo de informática, então se você está aqui, você está estudando. Vamos lá, vamos começar nossa aula de hoje. Arregaça as mangas, vamos passar? Então vamos. Então, iniciamos nossa aula hoje sobre periféricos do computador. Tá? Então nós vamos falar sobre os periféricos do computador, periféricos de entrada, periféricos de saída e assim por diante. Então o que são periféricos do computador? Tá? Periféricos são dispositivos conectados ao computador que permitem entrada e saída ou armazenamento de dados. Sua função principal é facilitar a interação entre o usuário e o computador, inserindo informações, exibindo resultados e armazenando dados. Bom, aqui já tem uma questão muito complicada. Existem vários autores que falam sobre isso na informática e o consenso principal sobre periféricos são dispositivos que enviam e retiram dados do computador, tá? Essa questão de periféricos que armazenam, tá, pode também entrar no concurso, então você tem que tomar muito cuidado com como as questões vão aparecer. E então, preste muita atenção nesses dispositivos de armazenamento. Por enquanto, nós não vamos deixar eles na categoria de periféricos, nós vamos isolar eles como dispositivos de armazenamento, dispositivos de rede. Esses dispositivos a gente tira da categoria de periférico, coloca como dispositivo de rede e dispositivo de armazenamento. Periféricos nós vamos tratar nesse primeiro momento como periféricos de entrada e saída. E depois nós vamos incluí-los conforme a conveniência e dependendo dos tipos de autores que quem fez a banca seguiu. E eu vou te ensinar como fugir dessas pegadinhas. Nós vamos fazer no final dessa aula algumas questões que eu vou mostrar para vocês onde aparece e como que você vai poder saber se vai colocar ou não como periférico, tá bom? Então vem comigo aqui, vamos continuar então, sabendo que periféricos permitem enviar e receber dados do computador. Nós temos as classificações assim. Periféricos de entrada, periféricos de saída, periféricos que são de entrada e saída ao mesmo tempo, nós vamos falar sobre isso também, e aqui é armazenamento, que daí no caso eu não considero como periféricos, tá? Mas algumas literaturas os consideram, tá? No modo geral, o consenso é não ser periférico, tá? É ser simplesmente dispositivo de armazenamento. Porém, as bancas, os autores de questões, eles podem estar por outra literatura, por isso que é tão importante você estudar aqui comigo, que eu vou te mostrar os dois casos em questões da prática, como que você responde, tá? Vamos lá. Primeira coisa, periféricos de entrada. O que são periféricos de entrada? Aqui nós temos alguns exemplos. Teclado, mouse, microfone, webcam, scanner. E o que esses dispositivos têm em comum? Então vamos lá. O teclado permite você enviar dados para dentro do computador. Quando você pressiona uma tecla, você manda uma coleção de bits, né? Então 8 bits que vai formar um caractere na tela. Então isso é enviar dados, então é entrada, você está entrando com informações, você está enviando informações para dentro do computador. Logo, o teclado é sim um periférico. O mouse, quando você está usando o mouse, você está clicando e mandando para a tela as informações que você quer que execute no computador. Você está dando ordens, então você está enviando dados. Mouse, periférico de entrada. Microfone. Microfone você envia por meio de um aparelho as ondas analógicas que são transformadas em digitais, onde vai reconhecer o som. Então, o microfone ele envia para o computador, periférico de entrada. Webcam. Como que é a ideia da webcam, né? Como funciona a webcam? A webcam ela vai capturar fotografias do seu rosto
Aí tem a quantidade de fotos que ela é capaz de capturar. Depois nós vamos fazer uma aula mais específica sobre os periféricos, porque às vezes eles perguntam especificamente sobre características de periféricos. Nós vamos fazer em seguida, depois aula sobre isso. Então aqui o webcam a gente pode dizer o seguinte, ela tem uma captura de fotografias que, quando colocadas em sequência, formam um vídeo, tornando isso uma imagem, né? E também a webcam muitas vezes possui microfone, né? É importante lembrar que ela é um periférico de entrada. O scanner é um dispositivo capaz de pegar uma fotografia, um documento impresso e digitalizar, transformar ele num arquivo digital, muitas vezes formato PNG ou JPG, uma imagem para dentro do computador. Agora, vamos fugir do que é comum. O que mais nós temos de periféricos de entrada? Então vamos lá, quando você vai no supermercado, você passa suas compras. E um periférico de entrada é instalado ali no caixa. Dois periféricos muito importantes no caixa de um supermercado. Leitor de código de barras é um periférico de entrada. Quando ele lê o código de barras, ele transforma aquilo em texto e é como se a pessoa tivesse digitado aquele texto no computador para passar uma compra. Por isso que quando você passa um código de barras, ele vai digitar muito rápido e dar Enter. Essa é a função do código de barras, tá? Então ele é um leitor, ele envia dados para dentro do computador. Outro dispositivo que tem é uma balança. Uma balança que vai pesar os produtos da feirinha ali no caixa. Então, esse também é um periférico de entrada, ele envia informações para dentro do computador. O que mais nós temos? Numa empresa, nesse próprio supermercado, quando os funcionários chegam, por exemplo, eles vão bater ponto. Antigamente isso era feito com papel de cartão, né? Você perfurava, ele marcava o ponto ali, ou ele carimbava o ponto. Hoje é biométrico, né? Então você tem leitores biométricos no caixa eletrônico. Leitor biométrico, ele lê características biológicas, né? Biometria. É a forma de você ler o que é biológico. Digital, íris, face, tudo é biometria. Então, leitor biométrico, ele é um leitor. Então, ele é um periférico de entrada. O que mais nós temos periférico de entrada no dia a dia que pode cair no concurso? Como pode cair várias coisas, vamos lá. Joystick, controle de jogo, controle de videogame, você pode instalar no seu computador um joystick. Ele é um periférico de entrada. Que mais que nós temos, né? Nós temos tanta coisa que pode ser considerada periféricos, né, de entrada. A mesa digitalizadora. Muita gente trabalha, né, com uma mesa digitalizadora. Se você nunca viu, deixa eu ver se eu tenho uma aqui fácil. Mesa digitalizadora. Aqui, ó. Mesa digitalizadora. Tá empoeirado, ó. Faz tempo que eu não uso. Isso aqui, ele envia dados para dentro do computador. Você desenha. Vou ver se eu uso nas próximas aulas. Tá? Então, mesa digitalizadora. O que mais nós temos? Enfim. Esses são os principais. Então, entrada, envia dados para dentro do computador. Isso que é importante você saber. Beleza? Continua a nossa aula aqui. Aqui é tudo em tempo real, tudo sem planejamento. Você viu que a sujeira ali, né? Eu mostro para vocês porque eu sei que vocês também são reais. São pessoas como eu, que tá aí só tentando vencer e não precisa de nada tão bonitinho, arrumadinho. Vamos lá. Teclado. O que o teclado faz? Envia textos. Seguindo, a gente já falou. Mouse. Aquela rodinha do mouse, pessoal, é chamada screw, tá? Ele tem um botão esquerdo e direito e tem um screw. A gente vai falar sobre os periféricos depois, características de cada dispositivo, para a gente não passar batido. Aqui nós temos scanner e o webcam, né, que são câmeras e scanner. E aqui vai falar sobre de saída. O que são periféricos de saída? Bom, se o de entrada envia dados para dentro do computador, o de saída ele retira informações de dentro do computador. Ele fornece dados que foram processados pelo computador. Então, o monitor, por exemplo, o monitor ele mostra na tela aquilo que está sendo processado pelo computador. Nesse momento agora, você está vendo na sua tela o que está sendo processado pelo YouTube aí na sua tela, né? Então, o monitor ou tela do celular são periféricos de saída, porque ele mostra um processamento. Impressora. Impressora, pessoal, ela é um periférico de saída. Você vai
pega um texto no seu computador ou uma imagem e você manda imprimir. Quando você manda imprimir, isso é processado, o sistema operacional vai gerar um arquivo para a impressora, ele vai dar a ordem para imprimir por meio dos drivers, que são programas capazes de fazer isso, que quando a gente estudar sistema operacional a gente vai entender melhor. Mas ele manda imprimir. Então, é processado os dados e retirado por meio de uma impressão. Isso é um periférico de saída, porque vai sair na impressora um papel. Caixa de som. Você dá 2 cliques numa música e essa música vai reproduzir o áudio. Então, é saída. Fone de ouvido é a mesma ideia da caixa de som, porém você põe na orelha. Reproduz áudio. Projetor multimídia, que o pessoal chama de data show, né? Esse data show é um nome muito antigo dado aos primeiros projetores multimídias, que nem são como são hoje, e ficou esse nome de data show, mas é projetor multimídia, tá? O nome desse dispositivo, tá? Ele faz o quê? Ele vai pegar a imagem do computador, você vai encaixar um cabo e ele vai mostrar, projetando a imagem em um telão, numa tela, numa parede, onde você, na superfície que você escolher. Então, classicamente, os de saída são bem menos, porque a saída de um computador ou é visual, sendo visual ou vai ser em tela ou vai ser projetada, é auditiva, sendo auditiva ou vai tocar numa caixa de som no fone de ouvido, ou ela vai ser por meio impresso, aí tem várias formas de você expor o que o computador faz de forma expressa, então você pode imprimir numa impressora laser, jato de tinta, impressora 3D. Então essas são saídas que se materializam, né? Viram algum objeto na realidade do computador, vem para a realidade em um formato totalmente diferente, né? Então são poucas as formas de você poder ter saída. Um dispositivo interessante que é um periférico de saída no celular, por exemplo, seria aquele VibraCall. O VibraCall, que é a vibração que dá no celular quando você recebe uma mensagem, quando você recebe uma ligação. Que ele gira e treme, né? Dá uma tremida no celular. É uma manifestação de um processamento. Então aquele é um periférico de saída também. Então é muito difícil ter periférico de saída porque normalmente é visual e auditiva. As principais saídas de um computador. Um controle de um joystick pode ter um periférico de saída que também é o de vibração. Isso acontece muito em console, né? Em videogame, para você ter a sensação da vibração de um jogo de corrida ou de tiro e assim por diante. Beleza? Então, saída vocês entenderam já o que é. Então, nós podemos seguir em frente aqui sobre nossos conjuntos de periféricos. Olha, saída tá aqui. Aí existe um conceito que eles chamam de periférico de entrada e saída. Eu não concordo com esse conceito, tá? Mas é tratado na informática como periférico de entrada e saída. Na verdade, é um combo que existe nesses periféricos. Ou ele é de entrada ou ele é de saída. Ele é entrada e saída, ele possui 2 periféricos. É por isso que ele é entrada e saída ao mesmo tempo. Vamos lá dar uma olhada em quais são eles, tá? A gente chama isso de periféricos mistos. Então você vai pôr na sua cabeça que eles são de entrada e saída ao mesmo tempo, tá? Coloca isso, que é assim que se pede em concurso. Mas aqui quando fala tela touch, então deixa eu pegar aqui, tela touchscreen, beleza? Vamos pegar a tela touch. A tela touch é uma tela acessível ao toque. Porém, touchscreen ele é um periférico de entrada. O touchscreen ele é uma película que vai sempre sobre a tela. Então esses dois são coisas distintas. A verdade é que o touchscreen ele é somente uma película que mapeia a tela. Tem como você trocar só o touchscreen de uma tela que funciona, por exemplo. Então quem trabalha com celular, com ser celular, pode trocar o touchscreen. Às vezes quebra a tela, o touch funciona, para de funcionar a tela. Às vezes os dois estão. Mas quando fala tela touch, então como tem 2 periféricos, saída e entrada ao mesmo tempo, ele é de saída e entrada. A mesma coisa acontece com impressora multifuncional. A questão de ser multifuncional é porque a impressora possui múltiplas funções. Uma delas é envio de fax, é tipo um telefone, ela pode ser um scanner, ela pode ser uma impressora, então ela possui várias, uma copiadora.
Então, ela possui várias funções agregadas. E o que torna ela de entrada é o scanner, porque uma vez que você consegue pegar uma imagem e capturar por meio da impressora multifuncional, quer dizer que ela é scanner e impressora ao mesmo tempo. Tanto é que para fazer uma cópia, primeiro ela escaneia a imagem, depois ela imprime essa imagem. Então, impressora multifuncional é sim um periférico de entrada e saída, mas tem que ter esse nome multifuncional. Se eu só colocar impressora, é saída, tá bom? Então, muito cuidado com isso. Placa de rede ou interface de rede. Gente, placa de rede é um dispositivo de rede. E aqui está a grande questão. Nós estamos fugindo já de periféricos e entrando em todos os dispositivos do computador. Algumas literaturas colocam isso aí, alguns autores colocam a placa de rede em prova. É igual o dispositivo de armazenamento. Dispositivo de armazenamento, vou falar, memória RAM é um periférico de quê? Tipo, não, é um dispositivo, é uma memória principal, é um dispositivo de armazenamento primário que é utilizado para o processamento de dados, não tem nada a ver com isso. Ao HD, o SSD, dispositivo de armazenamento. Então, periféricos a gente considera mais do que a gente acabou de falar. Porém, existem alguns autores de obra de informática que consideram placa de rede como um periférico de entrada e saída ao mesmo tempo, porque ela é capaz de receber e enviar dados. Aí, seguindo essa mesma lógica, tudo que é dispositivo de rede vai ser um periférico de entrada e saída ao mesmo tempo. Todo dispositivo de armazenamento vai ser isso também. Então, acaba fugindo do escopo do que a gente quer estudar, que são os dispositivos periféricos de fato. Porque existem nomes já e categorias para isso: dispositivo de rede, dispositivos de armazenamento. Tá? Mas eu quero que vocês saibam que existem essas confusões aí no meio do concurso público, e daqui a pouco a gente vai explorar, eu vou mostrar como que você vai procurar questões sobre isso, e a gente vai fazer um conjunto de questões. Lembrando que as questões que eu faço sempre são feitas em tempo real. Eu erro com vocês, acerto com vocês e aprendemos juntos aqui. Vamos lá. Headset. Headset, ele nada mais é que um fone de ouvido com microfone embutido. Então são dois periféricos, microfone entrada e fone saída. O conjunto dos dois trabalhando ao mesmo tempo forma o headset. Então, headset é entrada e saída ao mesmo tempo. Fone de ouvido, só saída. Microfone, só entrada. Tá? Então é isso aí. Agora que a gente já dominou esse assunto aqui, vamos juntos fazer umas questões. Eu vou mostrar como que você vai fazer seu filtro aí para você fazer essas questões junto comigo. Então vamos abrir aqui, fazer uma bela revisão. Eu quero abrir em tempo real junto com você. Aqui no que é concurso, aqui em cima tem questões, tá? Você vai clicar em questões, você vai vir em disciplina, você vai escrever informática, tá? Informática, noções de informática. Assunto: hardware, software, memórias, periféricos. É isso mesmo, porque a gente quer periféricos. Banca. Vamos pegar a IBFC como exemplo. Pode ser? Mais uma. Vamos pegar mais uma. Vamos pegar a Sesgran Rio, que também é boa. Mais uma. Avalia. Vamos pegar a Avalia. Avalia. Instituto Avalia. E outra que cai geralmente, Sebrasp. INSS gosta da Sebrasp. Sebrasp. Acho que tá bom. Beleza? Agora vamos filtrar. Vamos ver o que aparece aqui pra gente. Bom, eu vou pulando o que não for de periférico. O que for periférico a gente já vai responder. Aqui fala sobre Excel? Não. Aqui fala sobre Linux, Windows? Não. Aqui fala sobre memória? Não. Aqui fala sobre bit e tal, hierarquia de memória. Aqui fala sobre gerenciamento de arquivos, Word, software e hardware. Aqui são conceitos básicos, a gente já viu na aula anterior. Aqui hardware, software. Aqui I/O, aqui SSD, aqui I/O. Aqui fala sobre características de uma máquina como um todo, bem interessante essa questão. Aqui fala sobre comandos, né? Prova para técnico em informática, então é bem específico. E outra coisa, o certo, né? Claro, falta um filtro, nível médio, né? Só a gente acaba ficando com muita coisa aqui.
Vamos ver se tem como pesquisar uma palavra-chave em si, para dar mais filtrada, mas tudo bem. O filtro está aqui. Tablet só com esses dispositivos móveis, integrar processador não. Vamos, sempre tem questão. Trocar mentalmente. Memória. Aqui, ó, sistema binário, a gente vai aprender bem rapidinho. Aqui, virtualização. Aqui fala sobre acesso à memória. Aqui tem um de impressora. Considere a figura abaixo. Nome: jato de tinta. Status: ociosa. Tipo: Epson Stylus C80. Na porta LPT1. Aqui ele fala sobre impressora, né? A gente não estudou ainda. Ali é Word Office 2000. Disco rígido. Memória sempre cai bastante. Aqui fala sobre memória também, para vocês verem como é importante estudar memória e barramentos de dados. Aqui, memória EPROM, tal. Aqui fala sobre teclado. Essa aqui fala sobre teclado. Vamos lá, ó. Quais teclas do teclado do computador acionam o modo caixa alta? Tudo maiúsculo. Caixa alta é tudo maiúsculo. Fazendo o caractere ficar é tudo maiúsculo. Qual que deixa tudo maiúsculo? Então, é o Caps Look, né? Essa questão aqui é muito fácil. Candetran, não sei da onde. Aqui fala sobre memória. Olha a importância da memória. Aqui fala sobre tipos de sistema de arquivos, protocolo de envio e dispositivo de armazenamento. Aqui mistura rede e disco e sistema operacional. 3 questões em uma. Aqui é uma prova de digitador. Aqui fala sobre hardware, porta USB, slot, onboard, offboard. Cadê os periféricos de entrada e saída, meu? Coloquei muito Cebrasp aqui. Não devia ter posto tanto Cebrasp. De memória. Olha o tanto de memória. Cooler. Pronto, achei uma. Primeira aqui. Relaciona as informações contidas. É da IBFC, tá? Na coluna A, função do equipamento. Com a B, exemplos de equipamentos usados para entrada e saída de dados em ambiente de sistema de informação. Ó, coluna A, entrada ou saída. Então, assim, entrada. O que é entrada aqui? Nós temos mesa digitalizadora, traçador gráfico, que é um plotter. Se vocês não conhecem o plotter, por isso que é importante a gente falar sobre os tipos depois de periféricos, tá? Rastreador óptico, que é o scanner, e impressora. Aí ele pede para a gente responder. Então, assim, mesa digitalizadora, pessoal, é entrada ou saída? Então, ela permite você enviar os dados para dentro do computador. Deixa eu aumentar aqui. Ela permite enviar os dados para dentro do computador. Então, ela é entrada. Então, eu sei, I. Um I. Aqui já não é. Opa, aqui já não é. Então vocês têm que fazer no quê? Quando for fazer prova, já identifique e anula as questões que para você não confundir. Porque se eu tiver que chutar, eu tenho 50% aqui de chance. Bom. 2. Traçador gráfico plotter. Imagine que você não saiba o que seja, tá? Scanner. Você não sabe o que é, você não lembrou. Impressora, você lembra? Então, impressora é o quê? 4 é saída. Então, 4 é 2. Ah, Vinícius, agora eu fiquei enroscado, que 4 é 2. Então, agora vamos descobrir o 2 e o 3. O que é um traçador plotter? Plotter é aquele tipo de dispositivo que é tipo uma impressora que faz corte adesivo, tá? Que imprime papéis maiores dimensões. E aqui nós temos o scanner que ele vai fazer a leitura. Então, o 3 é I e o 2 é II. 2 II e 3 I. Então a resposta certa é essa aqui errada. Essa é a nossa resposta que estamos procurando. Tá bom? Tudo bem. Aqui fala sobre sufixo, dispositivos de armazenamento. Aqui fala o seguinte: sobre hardware e software, analise a afirmativa abaixo e dê valor VOF. Esse que importa para nós. São dispositivos tipicamente de saída. Touchpad. O que é o touchpad? Touchpad é aquele que você usa o mouse no notebook, tá?
ele é saída? Scanner é saída? Webcam é saída? Então imagina que você só saiba essa questão aqui. Você estudou até hoje. Ah, com isso aqui você sabe também, ó. Até hoje dá para saber essa, ó. Os sistemas operacionais são tecnicamente considerados como softwares. Então, com as aulas que a gente teve aqui, essas duas vocês já resolvem. Verdadeira a primeira e falsa a segunda, porque são de entrada, né? Então, verdadeiro, falso. Vamos procurar. Verdadeiro, verdadeiro, errada. Falso, verdadeiro, errada. Falso, falso, errada. Verdadeiro, falso. E vamos ver o último. Um bom exemplo de hardware são antivírus. Falso. Então, gente, sabendo um pouquinho das coisas já ajuda. É uma questão que não pode errar no concurso. Esse tipo de questão não pode errar. Aqui nós temos sobre dispositivo de armazenamento. Aqui nós temos uma falando sobre memória e processador, barramento. Essa sobre limpeza, falando sobre álcool isopropílico, né? Então, quando fala assim, componente eletrônico álcool isopropílico foi anulada porque existe umas outras questões aqui, não explica exatamente o que quer limpar. Aqui, dispositivos, processador e HD, barramentos de endereço, controle e tal, tipos de portas de comunicação. Pronto, achamos uma. Relacione o dispositivo de entrada e saída da coluna da esquerda com a funcionalidade da coluna da direita. A IBFC pediu isso aqui, tá? É técnica informática, mas dá pra gente responder. Ela adora pedir assim, beleza? Caixa de som 1. O que a caixa de som é? Entrada, saída ou entrada e saída? Caixa de som, ela emite áudio. Você retira o som de dentro do computador. Então ela é A1 é B. Se A1 é B, a gente já vai anular essas duas. 2. Mouse sem fio. O mouse com fio ou sem fio, ele envia dados para dentro do computador. Ele é um periférico de entrada, então é 2A. E o último, impressora multifuncional, é de entrada e saída ao mesmo tempo, 3C. É disso aqui, cobrou multifuncional que eu tinha acabado de falar para vocês. Eu quero achar um que coloca dispositivos de armazenamento junto. Aqui fala sobre dispositivos de armazenamento. Aqui fala sobre tipos de memória, que é onde a gente vai pegar mais firme nesse primeiro preparatório, nessa primeira parte de noções de informática. Dispositivos de armazenamento. Aqui fala sobre mouse e impressora. Vamos lá? Acerca de teclado, impressora e mouse, julgue os itens. Uma impressora é especificada, entre os outros itens, pela resolução, modo de operação e velocidade de impressão. Resolução da impressora é medida em dot per inch, pontos por polegada. Ou seja, quanto menor for o ponto e quanto mais próximo o ponto estiver do outro, maior será a resolução. Isso é certo, quando eu for explicar sobre impressoras, eu vou tratar justamente dessas características. De webcam, de impressora, enfim. Por quê? Pode cair qualquer coisa, tá? Então é assim que funciona.